Eu tô mandando pelo Dino Rangel, pelo pessoal. Foi. Que luta! Pense na luta! Hoje foi, mas vai dar tudo certo. Internet, gente, boa noite a todos. Me perdoe, querida, me perdoe o atraso. Me perdoe todos. Na verdade, eu estava aqui, ó, tentando. Não consegui entrar pelo Instagram lá, profissional. Estou entrando aqui, então, pelo meu pessoal, tá certo? Mas aí, no final da live, eu passo pro pessoal o meu Instagram profissional, tá bom? Esse é o meu pessoal. Então, querida, boa noite, obrigado, boa noite a todos. E mais uma vez eu peço desculpas. Estou aqui tentando faz tempo, mas conseguimos, né? Às vezes é porque o Alex falou que tem que atualizar o Instagram. Realmente o meu tava dando travando, dando problema. Aí eu fui lá e olhei, não estava aparecendo, né, o meu perfil nem nada. Aí eu fui lá no Play Store, estava tudo para atualizar. Aí eu atualizei e Ah, voltou. Eu acho que tem que atualizar mesmo. tem Mas sido enfim, deu isso. tudo certo, que todo mundo já tá, é bom que o pessoal foi chegando, né? E eu Isso, quero te agradecer antemão por sua disponibilidade e também falar para as pessoas que tecnologia é isso mesmo, a gente depende verdade, dela e verdade. às vezes acontece isso mesmo. Verdade. Nós estamos aqui, que bom que deu certo, né? Depois de tanta luta, mas conseguimos. É Mais uma vez, boa noite verdade. a todos. Todos bem-vindos e bem-vindas. É um prazer enorme estar aqui, querida, aprendendo com você e aprendendo com todos aqui. Esse é o maior prazer da vida. Então estamos aprendendo ambos, né? Que bom. Isso é verdade. É, vamos começar fazendo, se você puder fazer sim, uma panorâmica do que nós dissemos na última live, porque as pessoas gostaram muito, foi muito comentado, o pessoal, e assim, teve gente que não pôde ver, que está agora, está chegando agora, que não viu a nossa primeira live, que essa é uma continuidade, né? E Sim. aí depois, a hora que você me der o ok desse panorama seu todo, do que nós falamos, aí eu começo a te passar as perguntas, tá bom? Tudo bem, tudo bem. Bom, então, para aqueles que não puderam estar, né, na semana passada, é um prazer enorme. Meu nome é Dinamérico Medeiros, sou psicólogo clínico, também sou professor, ensino geografia também. Né? A geografia veio primeiro na vida, tenho 16 anos com ensino em cursinhos preparatórios, escola ensino médio, e aí depois veio a psicologia. Né? Então, existem as duas profissões, né, com muita humildade, com aprendizado, porque a nossa vida é um constante aprendizado. Na verdade, nós crescemos sempre. Bom, tenho 35 anos de idade e, como eu disse, crescendo e aprendendo cada vez mais. Fátima, é um prazer enorme conhecer você, essa grande escritora aqui, que eu também tive o privilégio de também crescer cada vez mais. Bom, me apresentando, então, nós começamos a falar na semana passada sobre a questão da ansiedade e da depressão para a terceira idade, né? Nós começamos a falar, caracterizar o que é a depressão e o que é a ansiedade. Falamos que a ansiedade, ela está no comportamento, ela está no campo da expectativa, né? A ansiedade é algo natural. Falamos que os sentimentos como alegria, tristeza, medo, raiva, são normais ao ser humano. Todos e quaisquer seres humanos podem sentir isso. O problema é quando a emoção, é quando o sentimento, ele se exacerba, ele se enaltece, ele fica grande e por um bom período de tempo. É aí que vai sair da condição normal para a condição patológica. E falamos que a depressão se diferencia da ansiedade porque a depressão está no campo do humor. A depressão vai se caracterizar pelo estado de humor de tristeza permanente, longínqua, constante, um estado de isolamento, de quebra de perspectiva, de auto-boicote, isso de forma permanente. Dino, Américo, se o pessoal está entrando, está percebendo que o meu Instagram aqui é o Dino, né? Então, quando chamar de Dino, fique à vontade. Dino, se de repente eu perder alguém, se eu perder um ente querido, né? Nós estamos, né, no período da Covid, infelizmente, muitas pessoas perderam seus entes queridos. Então, se eu perder alguém, quer dizer que eu vou ter depressão? Veja, existe o luto natural, é importante falar isso, porque é algo que está se presenciando muito para os idosos. Eu cheguei a atender uma paciente, por exemplo, Fátima, que ela tinha 65 anos de idade, se não me falha a memória, e ela perdeu um filho pela Covid.
né? Ela não estava conseguindo lidar. Então, veja, existe o luto natural, o luto da perda, da tristeza, daquele sentimento da saudade expressiva. Esse luto pode durar de 6 a 1 ano e meio, de 6 meses a 1 ano e meio. Agora, se nós passarmos de 2 anos e esse luto, essa tristeza, esse sentimento da falta, ele começar a atrapalhar nossos pensamentos, pensamentos negativos, começar a atrapalhar minha vida social, esse luto pode estar se caracterizando como luto dito patológico, adoecedor. O luto que, na verdade, está fazendo regredir a minha vida, a minha condição como ser. Grande professor Sérgio, professor da língua portuguesa, grande mestre, forte abraço, prazer ter você aqui. Começamos falando também, né, sobre a questão das características fundamentais que vão caracterizar na terceira idade a depressão e a ansiedade. E nós falamos que a diferença da depressão para a ansiedade, da depressão e da ansiedade, eu estou correndo aqui por causa da hora, né? Porque senão eu estou tentando fazer um resumo do resumo aqui. Mas a diferença da depressão e ansiedade na fase dos idosos, na terceira idade, para a fase jovem, fase adulta, é a questão corpórea. Nós dissemos aqui que na fase idosa, as articulações, a mente, a questão psicomotora, a capacidade cognitiva de raciocinar, de pensar, de lembrar, de calcular, ela começa a diminuir com a expressividade maior. Então, para o jovem, para o adolescente, para o adulto, a gente tem a questão mais psicológica, a tristeza, a paixão, a perda, e tem muito mais psicológico. Na terceira idade, vai estar atrelado à questão da incapacidade psicomotora. Ou seja, se o idoso não compreender bem a sua fragilidade corpórea, isso pode ser um precursor para a depressão e a ansiedade. E para finalizar, né, porque viram as perguntas aí e a gente vai trazer os aspectos, né, as características fundamentais e centrais que vão trazer, que vão denotar a depressão e a ansiedade na terceira idade. A tristeza constante e permanente, pensamentos negativos permanentes e constantes, o isolamento permanente, a anedonia, a perda de vontade, a perda da motivação, a perda da alegria, a falta do apetite expressivo, né? A questão dos discursos negativistas, o anseio pela morte expressiva, são, entre outros, aspectos e fatores fundamentais que podem caracterizar uma personalidade depressiva na terceira idade. E claro, até falamos aqui brincando, distraindo, né? Aquela pessoa que já está pensando na conta de luz, na conta de água, na conta do cartão de crédito, daquela roupa que você comprou, dividir em 50 vezes. A fatura só vai vencer do Natal. Quando o Papai Noel chegar ainda, ele não chegou, aí você já não consegue dormir, já não consegue tomar, já não consegue comer, tomar um líquido, beber água, você já não consegue, ou seja, uma preocupação expressiva e exacerbada acerca do futuro. Então isso também caracteriza a ansiedade na terceira idade. Bom, resumindo aqui a nossa live da semana passada. Gente, olha, é o resumo do resumo da live passada. E se alguém quiser conversar com ele depois em particular e conhecer o trabalho, qualquer coisa, tem aí agora o pessoal e o Instagram profissional dele, vocês podem ficar, ele é extremamente acessível e ele é essa pessoa aí. Quem quiser conversar depois com ele, fique à vontade. Então, nós paramos nos traços de personalidade, certo? Nós comentamos, perfeito. Que nós comentamos. Dá uma pincelada nele para a gente ir para a próxima pergunta. Certo. Tudo bem, com certeza, Fátima. Pessoal, nós comentamos na semana passada, né, que a personalidade, ela é a essência da constituição do ser.
Eu até falei brincando aqui, né? Que eu falei que eu sou uma pessoa alegre, divertida, eu gosto de brincar, gosto de distrair, eu sou observador, eu sou atento, né? Eu particularmente, Fátima, para distrair um pouquinho, para tornar a live mais leve, eu não acredito muito em signos, não. Eu não sei se você acredita, mas dizem que os virginianos são metódicos, são observadores, são detalhistas. Eu sou um pouco. É mandão, são mandões, só gostam das coisas do jeito deles, extremamente corretos. Eu tenho um Justo, aqui. correto. Um pouco. Mandões. Não. Mandão não. Só para distrair, gente. Só para distrair. Então, realmente, a gente traz isso, né? De forma para distrair mesmo. Mas é isso que eu falei aqui, brincando com a Fátima, né? Eu nem perguntei a Fátima qual é o signo dela. Daqui a pouco a Fátima vai falar, viu, Fátima? Daqui a pouco vai falar o signo dela. Mas, gente, tudo isso que eu falo, características que se eu começar a ter na minha infância, minha aluna querida da PM Angélica, quanto tempo, Angélica? Forte abraço, querida. Se essas características eu começar a apresentar na infância e elas forem até a minha fase de adolescência e juventude, para a psicologia, para os neurocientistas, a formação da personalidade ela começa aos 7 anos de idade, 7, 8 anos de idade, porque é a fase que a criança ela começa a compreender o que é certo, o que é errado, né? Começa a ter noção maior do mundo, porque ele já se conheceu, ele já conheceu o amigo, ele está em socialização maior. E se forma meio que plenamente aos 18 anos, quando é aquela fase da juventude, a fase da puberdade expressiva, a fase dos grandes namoros, das grandes paixões, a fase das escolhas. Então, a personalidade, eu disse na live passada, que essas características, se eu preservei, cultivei na minha adolescência, para os neurocientistas, na fase idosa, há a tendência de fortificação da personalidade. Eu disse o seguinte, que se eu sou desta forma, né, grande abraço, Neto, grande abraço ao professor do amor aí, né? O professor que conta as histórias do amor, ele sempre traz aí. Um abraço, professor, um abraço, Neto, um abraço a todos, um abraço. Então, se eu tenho essas características de alegria, de motivação na minha adolescência, claro, todos nós passamos dificuldades e problemas, e eu zelo por eles, isso quer dizer que, naturalmente, eu poderei ser um idoso brincalhão, tranquilo e calmo. Se as pessoas passam por problemas, aqueles idosos que nós dizemos, aquele idoso é muito chato, eita, seu lunga, aquele velho não dá um sorriso, eita, que velho da murrinha. Gente, eu tô falando assim porque eu sou nordestino, tá? Pernambucano, eu sou do interior de Pernambuco, então a gente fala assim na gíria nordestina, tá? Então, aquele cabra arretado, aquele cabra que bota a cara feia pra você, aquele velho bravo, né, para os neurocientistas, quer dizer que muitas vezes aquele idoso ou idosa foi um jovem, uma jovem que passou por muitos problemas, muitas dificuldades, muitos sofrimentos e que muitas vezes não se permitiu a trabalhar, a buscar uma ajuda, a buscar o tratamento adequado para suas mágoas, para seus traumas e suas frustrações. Então, a personalidade, ela começa a ser formada. É importante falar isso, Fátima, porque além de idosos, tem muitos jovens aqui. Eu não sou pai ainda. Sou pai, mas eu pretendo ser pai, né? Então, tem pessoas aqui que são pais, são novos, são jovens. Alguns, como eu, ainda serão pais. Então, é importante que esse pessoal aqui comece a ficar atento quanto a isso, para que nós possamos nos permitir cada vez mais a preservarmos pela nossa saúde mental. É muito importante isso, para que possamos nos tornarmos adultos e envelhecermos de forma saudável. Muito bem, doutor. Bom, meu signo é touro. Então, acreditando ou não, tem muitas coisas que eles falam sobre o signo de touro que tem muito a ver comigo. Outras não, mas... Tá vendo? Muitas, 90%. Por aí, pronto, ótimo.
Ótimo, show de bola. É. Olha, eu tenho uma pergunta aqui. Quais ou qual os tratamentos ou tratamento existentes para a ansiedade e para a depressão, separadamente, em idosos? A prevenção e o tratamento. É porque teve uma pergunta que eu recebi essa semana que ele perguntou assim, muita gente perguntou isso. Qual o tratamento para ansiedade? O que a gente pode fazer antes quando está com ansiedade, descobre, e antes que vire depressão, qual o tratamento separado para ansiedade? Então, eu recebi muito essa pergunta, eu compilei numa só. Eu acho que essa aqui resolve, dá para te falar, explicar, né? Perfeito, isso, sim, se podemos sim. Vamos lá. É importante caracterizar que nem todo ansioso é depressivo e nem todo depressivo é ansioso ou vai se tornar. Foi muito boa essa colocação que você fez, né? De trazer, né, quando a pessoa ansiosa pode tornar depressiva. Pode sim. Olha aí a Joelma falando, Joelma, não se preocupe. Como assim? Você não é a única, viu? Você não é a única. Eu acho que... Desculpa, mas eu acho que com esse ano de 2020 que nós tivemos, eu acredito que de cada 100 pessoas, 99,9 estão com ansiedade. Perfeito. Eu Vou acho lhe dizer que foi um agora. ano atípico, Perfeito. não é? Perfeito. E Exatamente. eu queria aproveitar também para mandar um abraço para todo mundo que está nos vendo, tá, gente? Todo mundo, a Joelma, o Neto, todo mundo que entrou, receba meu abraço. Isso. Nossos abraços sinceros, tá certo? Olha aí a Joelma falando aí, ó, que teve que ir ao hospital. Joelma, eu te compreendo perfeitamente. Nós somos o país, segundo a Organização Mundial de Saúde, o país mais ansioso do mundo, gente. Nós temos, olha, com os dados de 2020, nós alcançamos os 20 milhões. 20 milhões, sim? É porque tem uma pergunta aqui que eu queria juntar com essa que eu te fiz, que eu sei que você já vai responder. Aqui está assim, ó, o senhor acredita que ambientes, fatos e locais podem ser fatores desencadeadores de crise de ansiedade e, posteriormente, depressão? Aí tem uma outra pergunta. O senhor poderia nos dizer se a nossa própria casa e a nossa própria família pode desencadear ansiedade e depressão? O outro quis perguntar, o ambiente de trabalho desencadeia ansiedade? Eu posso ser desencadeado? Ele perguntou isso aqui. O outro perguntou assim, trabalho numa grande loja de departamento. Todas as vezes que eu entro no ônibus para ir trabalhar, me dá crise de ansiedade. O que está acontecendo comigo? Bom... Então, quer dizer, foram perguntas que tem tudo a ver, né? Sim. Grandes perguntas. Excelentes perguntas. Pronto, vou resumir todas. Meu querido amigo, professor Eduardo Pérez, né? Forte abraço, professor de Física aqui de Pernambuco. É porque como eu estou entrando pelo meu Instagram pessoal aqui, gente, então o pessoal está entrando mais aqui, né, pessoal? Né, que são os amigos não, pessoais. Mas está ótimo. Sejam todos bem-vindos. Sim. Fátima? Estou aqui. Ah, não consegui ouvir. O que você falou agora eu não consegui ouvir. Eu só ouvi você falando assim, tem uma outra pergunta aqui. Aí eu não consegui mais ouvir. Ah, tá. O senhor acredita? São perguntas que eu vou compilar numa só, tá bom? Certo. Eu já ouvi as perguntas. Pronto, vou responder. Vamos lá. Primeiro, eu vou começar logo pela última. Eu vou começar pela última porque ela vai puxar as outras. Se por acaso eu me esquecer de alguma, você me diz, tá bom, Fátima? Mas eu tô lembrado aqui. Trabalho, família, não é isso? Ambiente. É o local onde mora. Isso. Vou começar pela última, porque a última vai puxar as outras. Vamos lá. Eu estou constantemente indo para o meu ambiente de trabalho. Se o meu ambiente de trabalho ao qual eu vou está sendo um ambiente desencadeador, existem algumas possibilidades.
que eu não posso afirmar aqui. Fátima, eu preciso dizer uma coisa bem clara. A pessoa que lhe fez esta última pergunta, tá certo? Ele perguntou assim, o que é que está acontecendo comigo? Meu querido ou minha querida, eu não posso afirmar 100% porque eu não sou seu terapeuta. Entende? Então, teria que ouvir a sua história de vida, teria que saber traumas, acontecimentos que poderiam potencializar esta ansiedade. Então, eu vou falar de possibilidades. Eu vou falar de caminhos possíveis, os quais podem potencializar isso. Primeiro, a colocação, Fátima, foi perfeita, porque todos os fatores estão interligados. Primeiro, se eu desde criança ou adolescente ouvi do meu pai ou da minha mãe que eu nunca prestaria, que eu não sou importante e que eu não vou conseguir, trabalhar, que eu não vou conseguir emprego. Se a mãe quer separar... Gente, eu vou falar de forma bem aberta aqui, tá certo? Grande Elton, meu amigo, forte abraço. Eu vou falar de forma bem aberta aqui para todos compreenderem. Se os pais são separados e a mãe começa a falar que o filho é tão ruim quanto o pai que não vai conseguir trabalho nenhum. Se o pai que se separou da mãe começa a fazer alienação parental, dizer para o menino que a mãe não presta, que a mãe não consegue emprego e ele também não vai conseguir. Se o pai e a mãe dizem para o menino, para a criança que ele é um derrotado, que ele é um frustrado, que porque tira 2, 3 notas baixas ele não vai conseguir progredir. Se isso não for trabalhado nesta criança, vai se formar uma personalidade insegura. Ou seja, o primeiro fator para a pessoa que fez esta pergunta é infantil. A infância, segundo Freud, é importante deixar bem claro a todos aqui que a minha base em psicologia é psicanálise, tá bom? Eu sou freudiano, bebo um pouquinho de Lacan, bebo um pouco de outros autores, né? Mas eu sou mais freudiano. Então, assim, para Freud, muito do que nos constitui hoje vem da nossa infância reprimida, vem da nossa infância não ressignificada. O que é ressignificar? Dar um novo sentido. Então, primeiro, aspectos traumáticos da infância. Isso já responde todas as demais perguntas, Fátima. A família pode desencadear? Fátima, segundo um teórico chamado Bronfenbrenner, nome bem estranho, né? Ele dizia o seguinte, que o nosso primeiro sistema familiar é a família. Na sociologia, na ciência de sociologia, existe um processo chamado de socialização. Socialização é a partir do momento que eu vou para o ambiente, que eu nasço, que eu existo como ser, e aí vou aprender, vou ouvir dos meus pais, que é o meu primeiro sistema cultural de contato, a cultura, os valores, as normas da sociedade. A neurociência já comprova hoje que as crianças no ventre, a partir dos 4 ou 5 meses de vida, eles já ouvem o que os pais dizem. Pessoal, papai, mamãe, você que tá aí, mamãe grávida, tá ali 5, 6 meses? Bebezinho começa a ouvir. Então, palavras, agressões, frustrações, traições, difamações, abandono, todos e quaisquer palavras negativas, sentimentos, emoções negativas, lar e ambiente estressores podem potencializar uma personalidade patologizadora para aquela criança. Então, sim, você pode ter sofrido um trauma na sua família. Segundo, você pode ter sofrido um trauma ao caminho do trabalho. Fátima, é muito comum o relato... Mas e nesse caso, no caso, vamos supor, no caso da terceira idade, como tem pessoas na terceira idade que já estão, que ainda estão trabalhando, ou que são... No caso, essas perguntas foram dele. Da família, eu entendi que ele queria perguntar assim... Eu entendi, eu não sei, se ele estiver nos vendo, que ele entre e pergunte, mas
que ele quis dizer assim, o ambiente familiar, ele está na terceira idade e o ambiente familiar, não que tenha briga, mas eu quero dizer assim, um ambiente muito barulhento, ou com criança. Hoje muitos avós criam os netos, ou os netos, o filho mora com os netos em casa, ou, entendeu? Eu entendi, eu acho que eu quis entender, eu acho que ele quis fazer no ambiente familiar, um ambiente muito barulhento, muito dinâmico, muito coisa. Entendi. Se isso causa ansiedade. Compreendo. Porque a solidão causa ansiedade, mas a solidão causa. Desculpa, a solidão causa. Será que o barulho demais não causa também? Bom, crianças, idosos convivendo com crianças, porque cada um tem seu tempo, né? Isso. Vamos lá, para a gente não misturar tanto as situações. Eu compreendi agora sim, não se preocupe. Veja, o idoso de hoje, ele foi uma criança ontem. Então, o primeiro fator, que eu falei aqui, serve para crianças, jovens, adultos e idosos. Por isso que a personalidade ela não se constitui na fase idosa, nem na fase adulta. Ela se constitui na infância. É o que eu falei de Freud aqui no começo da live, né? Agora, quer dizer. Então, se esse idoso, Fátima, passou por todos esses traumas da infância e não trabalhou, ele vai se tornar um idoso depressivo. Ele vai se tornar um idoso ansioso. Tem total ligação, não se preocupe não. O idoso de hoje, ele foi criança ontem. Então, se essa criança de ontem, que hoje é idoso, veio de um lar de agressão, veio de um lar com mortes, presenciou mortes, veio de um lar de humilhação, se ele não trabalhou, se ele não tratou isso, aí sim, Fátima, eu vou ser agora mais específico na fase idosa. Ele vai fazer o que Freud chama de projeção. Muito bem, é Delvane, eu acho que é Delvane. Muito bem, Delvane. Os pais precisam estar atentos e compreender suas crianças. A gestação, estar próximo, perfeito. Veja, então a criança de ontem, que é o idoso de hoje, se ele não tratou, se ele não conseguiu superar os traumas da infância, ele vai lançar. Presta atenção, gente. Ele vai, o que Freud chama de projeção. O que é projetar? Lançar. Ele vai lançar para os seus filhos e, consequentemente, os filhos, se não trabalharem, vão lançar para os netos. Então, sim, pode-se criar na família o chamado efeito dominó patologizador. Então, vejam, muitas vezes o neto, a criança, o filho que é barulhento, que é briguento, que é birrento, sim, muitas vezes é uma questão da educação e uma questão familiar, de como aquela criança foi desejada, do que aquela criança ouviu, do afeto, do carinho, da atenção ou ausência destes fatores que os pais tiveram com seus filhos. Então, todos esses fatores podem desencadear na criança ontem e no idoso de hoje a depressão e a ansiedade. Fátima, tem um detalhe aí. A solidão, existe uma diferença entre solidão e solitude. Você trouxe a palavra solidão e é muito bom. Você foi na veia, você foi no ponto focal. A fase idosa, ela se caracteriza, segundo muitos pesquisadores, Jean Piaget, Vygotsky, né? Adam Sandler, segundo não é um ator não, viu, gente? É um teórico. Segundo muitos pesquisadores, a fase idosa se caracteriza por uma introspecção maior. É aquela fase que o idoso já conseguiu tudo. Então, o dinheiro não é o mais importante para o idoso, né? A festa, o barulho, a agitação não é o mais importante, porque está agora no período de início de limitação psicomotora. Então, o idoso, ele quer
estar em contato consigo mesmo. Ele quer se aproveitar na calma, em sua amplitude. Ele quer contemplar os netinhos, né? Ele quer a calmaria. Então, veja só. Solitude, preste atenção, pessoal. Olha, vou olhar bem para a câmera aqui, viu? Quem está nos assistindo esta noite aqui com a Fátima Venz e com o Dino Rangel, preste atenção, vou olhar bem para a câmera. Solitude é diferente de solidão. Solitude é quando você, mesmo estando sozinho, se sente bem. Ah, eu tenho 70 anos, mas rapaz, eu gosto de ler o livro, eu gosto de ver futebol, eu vou caminhar, eu brinco. Rapaz, pensa numa pessoa que eu gosto, é de mim mesmo. Solitude é quando você desenvolve psicologicamente e, consequentemente, fisicamente. Claro. Deu uma travada a internet, gente, mas ele vai voltar. Espera aí. Ah, voltou. Voltou. Certo? Nem sempre estar sozinho significa solidão. Cuidado, gente. Foi muito bom a Fátima trazer essa palavra para a gente trazer a diferença. Ah, eu moro sozinho. Ah, eu moro só com meu filho. Ah, é muita solidão, né? Epa! Se você é alegre, se você contempla a felicidade, se você gosta da sua companhia, se você se aproveita, você se curte, isso é solitude. É o estado de bem-estar consigo mesmo. Agora, mas, porém, entretanto, contudo e todavia, solidão é a questão, a fase, o processo no qual eu não me suporto. É o processo no qual a tristeza, o sentimento de desprezo, de menosprezo, eles são grandes. A pessoa acha que todo mundo abandonou ele. A pessoa acha que ninguém quer saber dele. A pessoa acha que ninguém quer ouvir, mas essa pessoa não tem paciência com ninguém, esculhamba todo mundo, dá fora em todo mundo. Eita, psicólogo, tá tocando a ferida, né? Tô mesmo, tô observando. É algumas feridas. Eu só tô te observando hoje, eu só tô te observando. Essa pessoa, ela pode se sentir em solidão. Ela se sente mal em estar sozinha porque ela não contempla a própria companhia e projeta e lança a culpa sobre os outros. Ou seja, eu não me valorizo, eu não me contemplo, eu não me curto, e aí é menos difícil dizer que é por conta dos meus filhos, dos meus netos, da minha esposa, que ninguém me dá atenção. Ou seja, jogar a culpa no outro, né? Freud... É sempre a desculpa de jogar a culpa no outro. Sempre. Tem situações que o idoso ele é abandonado. Sim, mas toda moeda tem dois lados. Peraí, psicólogo, você é a favor? Você está dizendo que é justificável um idoso ir para o asilo? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que muitas vezes um idoso, uma idosa, vai para um asilo porque realmente a família não tem condição de lidar, tá certo? Ou psicologicamente, ou afetiva, ou porque realmente aquele idoso foi um jovem, um adulto que causou muitos problemas. Então a gente precisa compreender os dois lados. Precisamos, sempre. Fátima, compreender. Não é sempre. Cada caso é um caso, tá? Isso quer dizer. Caso, certo? Mas preciso... Sempre tem duas moedas. Isso! É necessário sempre compreender. Tem dois lados da moeda. Deixa eu falar aqui. Perfeito. Sempre tem os dois lados da moeda, né? Isso, o Delvani está falando, uma mesma pessoa pode usufruir de solitude
solitude, mas também sentir solidão? Vou responder agora. Fátima, cada caso é um caso, e aí, muitas vezes, precisamos entender na vida que nós não somos apenas vítimas. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. É muito importante deixar isso aqui claro, tá certo? Veja, eu vou responder a pergunta querida, e aí eu vou citar uma frase de Freud muito importante. Veja só, se eu tenho solitude, eu me contemplo. Eu amo minha companhia. O que eu posso sentir é saudade. Eu posso sentir falta e tristeza. Por quê? Porque de repente tem um filho que não me visita mais. De repente tem um neto que por um problema que eu tive com um filho meu, esse neto não pode me ver. Então eu sinto uma tristeza, eu sinto uma falta. Agora, a solidão é necessário compreender que é um estado patológico de não adaptação e de não aceitação da própria companhia. E aí, sim, que pode ser influenciado por um trauma, claro, pode ser influenciado por um abandono, pode, e também na projeção do outro de que esse outro me abandonou. Agora, se eu sou uma pessoa que tem solitude, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa que vou me curtir, eu vou... Gente, por favor, vamos pensar. Se eu sou uma pessoa que procuro ser agradável, que eu trato bem, que eu sou humilde, que eu prezo pelas pessoas, que eu valorizo as pessoas, você acha que as pessoas vão querer se afastar de você? Claro que não. Claro que não. Por isso, eu vou dizer agora, Fátima, olha, eu vou até ajeitar o óculos aqui, viu? Eu vou dizer agora uma das frases mais verdadeiras que Freud disse. Você que está em casa, eu vou olhar para a câmera, viu? Gente, eu não sou ator não, viu? Eu já fiz curso básico de teatro, mas é a minha forma de expressar. Eu não sou ator não, nem jornalista, nem radialista. Veja, olha para mim. Ei, criatura, você que está em casa, olha para mim. Freud, entre tantos pensamentos, entre tantas frases, Freud diz o seguinte: abre aspas. Olha para mim, ei, deixa a novela, deixa o futebol, olha para cá, olha para cá. Qual é a nossa responsabilidade diante do caos o qual nós falamos? Eu vou repetir. Abre aspas. Freud dizia: qual é a minha responsabilidade diante do caos que eu estou falando? Ah, ninguém quer saber de mim. Ninguém quer ligar para mim. Ninguém me ouve. Ninguém tem paciência. Mas a criatura, quando está com os outros, só falta chamar de arroz doce, menospreza, humilha. Gente, é grosseiro. É grosseiro. Fica apontando os defeitos do outro. Entendeu? Querendo consertar o mundo. Aí fica sozinho. Fátima. Ei, olha para mim. Gente, nós somos atores da nossa vida. A gente tem que parar, Fátima. Olha, a gente está numa live aqui. Eu não estou na clínica não, tá, gente? Na clínica eu sou mais calmo, sou mais tranquilo, mas aqui eu estou numa live, então eu estou sendo bem mais espontâneo. Gente, precisamos quebrar esse sentimento da sociedade de vitimismo. Com certeza. Com certeza. Vou dizer uma coisa a você. A pessoa que é vítima a vida toda, ela nunca cresce. Ela nunca progride, porque ela sempre vai culpar os outros pelo seu fracasso. Eu tenho uma frase minha que eu carrego comigo, eu não sei onde eu li, não sei se surgiu na minha cabeça, mas eu carrego para mim o seguinte, que a sua vida é fruto de tudo aquilo que você plantou. É do que você faz.
Entendeu? Sim. Então, a minha vida é o fruto do que como eu trato as pessoas. De o que Exatamente. por onde eu vou andando, se eu plantar luz, se eu plantar coisas boas no coração das pessoas, elas vão querer sempre estar comigo. Agora, se eu sou uma pessoa igual que tem tudo isso que você falou, ou que eu passo pelo caminho chutando a pedra, xingando, brigando, eu estou fazendo uma metáfora de tudo isso. Mas Agora, se eu Fátima, passo pelo caminho da vida e não planto perfeita. flores, Sim, entende? Se eu, na jornada da minha vida, se eu passo por ela e não perfeito. planto flores, como é que eu vou querer, vamos colocar entre aspas, borboletas no meu jardim, você está entendendo? Então, assim, são metáforas que eu estou te Certo. dizendo, mas eu Sim, sim. acredito que eu sou fruto do que eu faço, do meu dia a dia e do que eu falo. Para mim, a palavra tem um poder Perfeito. imenso, imenso. Ela pode Perfeito. construir uma vida e ela pode destruir uma vida. Entendeu? Eu queria Perfeito. só citar aqui como um exemplo. Ótimo, Eu ótimo. assisti aquele filme ontem, eu assisti Nasce uma Estrela. Eu assisti o Sim. filme ontem. E aí eu fiquei muito chocada. No final, eu fiquei assim, um pouco chocada, porque para mim ele só provou o que eu acredito, que a palavra tem um imenso poder e as pessoas não entendem isso. Porque o que acontece no final, eu não vou falar porque alguém vai não assistiu, vai assistir, mas o que acontece no final do filme, ele só prova isso que a gente está conversando. Eu acredito imensamente no poder da palavra. E eu Perfeito, tenho, Fátima. eu li uma vez quando eu comecei com isso, eu era muito nova quando eu li o livro sobre Merlin. Eu sou especialista em literatura inglesa e esses celtas, essas coisas doidas aí que eu estudo. E aí, Merlin, eu estudei muito sobre a lenda de Merlin, do rei Arthur, essas literatura toda. E ele fala o seguinte, que a palavra é de prata, mas o silêncio é de ouro. Entendeu? Então, a palavra é uma bênção, mas ela também é uma maldição. E aí, eu acho que tem tudo o que você está dizendo. Porque quando a Isso. pessoa chega na terceira idade, bem ou mal, desde a concepção, na barriga da mãe, tudo que a mãe ouve, é isso que você está falando para a gente. Né? É. Traduzindo em miúdo, é isso que, a partir do momento que ele é concebido ali, que ele está ali, tudo que o pai fala, que o avô fala, tudo que ela passa no serviço, ela passa no ônibus, o que ela sente, o que ela fala, tudo vai caminhando até a velhice, entendeu? Então, nós estamos Isso. interligados, né? Isso. É Agora, isso. tem um detalhe muito importante. Olha, o que você falou, você foi perfeita. Olha aí, ó. A Chilene batendo palmas porque você foi perfeita. Isso mesmo. Boa noite, professora Ítali, minha companheira Ítali, querida. Professora Veri, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Por isso que Freud fala, para quem chegou agora, né? Freud falou claramente isso. Né, que nós somos constituídos, né, pela nossa infância, pela infância que não foi muitas vezes ser ressignificada, por uma infância que não foi tratada, por uma infância e adolescência que não foi analisada e avaliada. Agora veja, tem um fator importante que precisamos falar. Ô Dino, ô Dinamérico, ô Fátima, então eu sou idoso. Então quer dizer que eu sou o culpado de tudo? Quer dizer que porque eu sou a pessoa amargurada hoje é porque foi culpa minha? Calma. Toda moeda tem dois lados. Existe o outro lado também, Fátima, que nós jovens, adolescentes, pela sociedade é altamente tecnologizadora, por uma sociedade que cobra muito, muitas vezes nós não conseguimos ter mais paciência com esse idoso. E aí a palavra agora vai para nós jovens, adolescentes e crianças. Primeiro, o seu avô e sua avó, seu pai e sua mãe são idosos, eles não viveram na sua época. É muito importante falar isso. Obrigado, querido, obrigado. Veja, é muito importante falar isso, tá ok? Opa, meu querido sogro, forte abraço. Olha aí, ó. Meu sogro tem 93 anos, viu? Aí, o seu Orlando, forte abraço, seu Orlando. Olha aí, tá vendo?
Gente, nós, adolescentes, jovens e crianças, muitas vezes queremos que o nosso avô, a nossa avó, seja como nós somos. Gente, nosso avô, nosso pai veio do ano 40, anos 50, anos 20. Lá não tinha tecnologização. Anos 60, anos 60, anos 70. Lá não tinha. Sou velha, não. Não, com certeza. Né? Lá não tinha informação, lá não tinha tecnologia. As coisas não eram tão rápidas como hoje. Então, está faltando também impaciência e compreensão da que será motivo. Atual. Sim. Uma outra live, porque nosso tempo está terminando e eu preciso fazer 3 perguntas. 3. Fátima, senão nós vou terminar o raciocínio. Outro fator é que, sim, muitas vezes a família abandona esse idoso. Muitas vezes a família, esse idoso passou por problemas. Então procure ouvir, procure conversar. Esse idoso que hoje é muito risanza, muitas vezes talvez ele passou por um grave problema na infância que ele talvez não tenha se permitido a se trabalhar. Por isso que Freud diz, qual é a nossa responsabilidade diante do caos que nós falamos? A família responsável o idoso também é responsável. Por isso precisamos prezar pela nossa saúde mental, para crescermos como criança, adolescente, jovens, adultos e idosos saudáveis. Muito bem. A Gorete é uma pessoa muito querida, é uma pedagoga, ela escreveu aqui, muito boa a fala do Dr. Dino, muito clara e descomplicada. Gorete, eu também acho. Só que o tempo é tão pouco, sempre. A pergunta, qual a relação entre ansiedade, depressão e desesperança nos grupos de idosos hoje? Certo. Deixa eu responder logo. Sim, pode falar. Não, vai, porque eu tenho mais 3 perguntas. Eita, mas outras... Será que vai dar tempo? Tem que dar, olha. Queremos mais, olha. Não sei. Eita, vai ter a terceira parte. Oi, Júlio, tudo bom? Um abraço. Mundo da Nandia. Nós vamos falando aqui até... Deixa eu só... Me dá licença um pouquinho. Pessoal que já está aqui na live, pessoal que está chegando, um abraço para todo mundo. A gente está muito agradecido de vocês estarem aqui. Nós vamos continuar aqui falando e ele vai respondendo até o apagar das luzes, tá, gente? Qualquer coisa depois eu gravo um videozinho só dele, agradecendo todo mundo e posto para vocês, porque senão nós vamos ter que ter outra live sobre o assunto, porque é perguntas e perguntas. Já me entregaram aqui 5 perguntas a mais, eu não tenho tempo para fazer essas 5 perguntas. As perguntas estão chegando. Muito tempo. Vou deixar meu número e meu contato. Posso deixar, Fátima? Posso deixar? Com certeza, deve deixar. Estou deixando aqui. Quem tiver dúvida, tá certo? Atendimentos, eu faço também atendimentos online, tá certo? Será um prazer. Você que é de Brasília. Você que é de Brasília. Então, já estão pedindo. Já estão pedindo outra live. Nós vamos ter que fazer outra. Ótimo, faremos outra sim, faremos outra com outro tema, com o maior prazer possível, tá certo? Eu vou, olha, 81, que é aqui o DDI de Recife, né? Você que está em Brasília, você que está aqui em Recife, fique à vontade, atendimento online também. 81 Recife, 99732-2355. Eu digitei aí, tá bom? E o meu Insta de Medeiros_Psicologia. Faremos outra assim. Vamos responder? Fátima, você fez uma pergunta antes. Qual a relação? Certo. A pergunta que você fez anteriormente é como podemos prevenir e as medidas que devem ser tomadas para não termos, né, a questão da depressão e da ansiedade na fase idosa. Eu vou complementar logo com a última pergunta que você fez. Vou complementar as duas. Veja só. Primeiro, depressão, estado de humor, tristeza permanente. A desesperança é uma característica de traço depressivo. Aquela pessoa que acha que não vai conseguir mais vencer. Aquela pessoa que
que acha que não vai conseguir progredir. Ela não tem mais expectativas. Então, a desesperança é um dos aspectos sintomáticos da depressão, tá ok? Olá, Lorena! Lorena, aluna minha do Colégio Piedade, forte abraço. Camila também, forte abraço. Gente, para terminar, saudades, para terminar, que eu sei que essa live vai voar. Queridos e queridas, idoso, ei, olha para mim, olha para cá. Eu vou falar a coisa mais importante, porque eu sei que a live vai acabar. Não acabou não, tá, gente? Tá só caindo. Eu acho que o Instagram tem que dar esse desconto pra gente. Certo. Oi, voltou. Voltou. Vamos falando. Bom, idoso, idosa, adulto, adulta, quem você foi? Quem você é? Eu vou deixar uma pergunta para nossa reflexão. O que você é hoje reflete aquilo que você quer ser? Aquilo que você realmente queria ser? Essa vai ficar para todos nós. Então veja, eita, eu gostava de dançar. Baixou de novo, gente. Mas vai dar continuidade. Daqui a pouco a internet está baixando, mas ela volta e aí a gente vai dando continuidade. Fiquem aí, tenha calma. E ele estava falando sobre a relação entre ansiedade, depressão e desesperança entre grupos de idosos. Nossa, caiu. Vamos tentar... Vamos chamar aquele de novo. Vamos ver se ele entra. O pessoal está entrando, caiu a internet lá, baixou a internet do nosso, do Dino, e eu estou aguardando ver se ele retorna. Vamos ver aqui como é que está, se ele consegue retornar. Vamos de novo. Foi muito, muito, muito complicado. Hoje, vamos ver aqui. Dino, eu estou te chamando de novo, porque não caiu, né? Aí, eita! Tá voltando. E a gente vai dar tudo certo. E aí ele estava falando sobre a relação entre ansiedade, depressão e desesperança. E por que está acontecendo cada vez mais isso? Não consegue, não... Vamos de novo. Isso. Ele saiu, vamos entrar aqui de novo. Vou esperar ele voltar. Quando ele entrar novamente, aí eu chamo para a gente conversar. A internet hoje está muito ruim. Eu tive um problema danado também para acessar aqui, para começar a live. Ele não está conseguindo. Vamos ver. Estou mandando aqui, chamando ele de novo. Agora. Deu certo. Oba! Vamos então, seguindo. Como eu estava falando antes, né? Porque daqui a pouquinho, infelizmente, eu vou ter que sair. Vou ter que, né, também sair. Mas vamos despedir, tá certo? Gente, vamos lá. O que foi que você deixou para trás que você gostava de fazer? Olha para mim. Você gostava de dançar? Gostava de tocar? Gostava de cozinhar? Gostava de ler? Gostava de assistir? Ei, por que você parou de fazer isso? Seja você. Eu dançava. Vá dançar, criatura. Tem ninguém não? Tem sua vassoura, tem o rodo. Tem o neto, tem a neta, tem o filho. Pega a pessoa, pega a vassoura, pega o pano e vá dançar. Rapaz, aquela caldeirada. Fátima, me diga aí, por favor, o prato tradicional de Brasília. Aquela comida que não pode faltar no prato do brasiliense. Me diga aí, por favor. A comida regional. Olha, Brasília não tem uma comida regional específica. Tipo assim, na sexta-feira é dia de feijoada. Tem à noite, aqui o que tem muito é
o tradicional barzinho, os petiscos dos barzinhos em Brasília. Tem até um período certo para isso. Então, tem os petiscos, mas tem a feijoada. Aqui é tudo muito misturado. Tem o cachorro-quente, tem... sei lá, domingo é dia de frango assado com macarrão. Então, tem, assim... Perfeito, é misturada. É o Brasil. Brasília é o Brasil todo. Grande Arthur, meu aluno aí do Colégio Convergente, forte abraço. Então, gente, aquela feijoada. Ô, Dino, faz 20 anos que eu não vejo um feijão preto. 20 anos que eu não vejo os ingredientes. Eita, o dogão, olha aí, ó. Vilarinho, aquele cachorro quente de 50 metros. Olha aí, o Goiás, arroz com pequi. Aqui também. Papai, quando foi, Devani, que você fez aquele arroz com pequi? Vilarinho, quando foi que você comeu aquele cachorro quente que é do tamanho da sua casa? Quando foi a última vez que você se colocou na prática? Em primeiro lugar, né? Isso! Ressurja! Faça ressurgir! Rapaz, eu gostava de tocar, pega o violão, meu velho, minha velhinha. Eu gosto de dançar, vá dançar, meu velho, minha velhinha. Vá-se embora, vá cozinhar, vá tocar, vá ler, vá assistir. Bota aquela música rocheda, vá-se embora. Permita-se a renascer. Permita-se a ser você. Muitas vezes, nós não conseguimos a felicidade. E muito bom, Neto. Olha aí, ó, perfeito. Tem mesmo. Brasília tem de tudo um pouco. Show. Então, veja, muitas vezes nós somos infelizes, somos frustrados, somos magoados, somos desapontados, porque deixamos de ser nós mesmos para agradar o outro. Deixamos a nossa essência para trás. Ah, não, porque o meu namorado, a minha namorada, o meu esposo, a minha esposa, não porque a minha igreja, a minha religião, não porque o meu trabalho. Ou seja, nós deixamos de ser nós para contemplarmos o outro. Como é? Freud já dizia isso. Nós somos seres da falta que buscamos a plenitude da completude no outro. Mas o outro não sou eu. Você quando nasceu, você nasceu com sua namorada, foi? No mesmo ventre, foi? No mesmo cordão umbilical, foi? Você nasceu com seu esposo, com seu filho. Você nasceu com a sua igreja, com o seu trabalho, no cordão umbilical, foi? Isso mesmo, o Vitor falou. Vamos acordar isso. Vamos acordar. Você tem seu nome. Delvane Pereira, só existe ela. Fátima Venzi, só existe ela. Dinamérico Augusto, só existe eu. Shirlene Venzi, só existe ela. Então nós precisamos resgatar a nossa essência. Precisamos voltar, não para o patológico, não para o doentio, não para a tristeza. Precisamos voltar para aquilo que nós deixamos para trás, que nos constituía como seres. Então é isso que falta. É isso que falta. Seja você. Olha, o que você está falando aí está me fazendo ter um déjà vu, uma lembrança, porque eu já fui assim. Quando eu me tornei mãe, eu achei que eu deveria ser outra, eu deveria ser mãe. Então, eu fui tudo isso aí que você está falando. Eu deixei de fazer tudo o que eu gostava para fazer tudo o que eu achava certo para educar meus filhos. E aí eu custei a cortar o cordão umbilical. Foi eu que tive que cortar o cordão umbilical. Você entendeu? Porque tudo que você está falando aí é muito sério. As pessoas têm que ouvir mesmo, porque é muito sério. Você não pode deixar que o outro e que o seu trabalho, aí, ó, minha mãe disse que deixou de dançar. Que o outro, que o seu trabalho, que o seu marido, que a sua família, que o seu filho,
que modifique você, que molde você. Porque isso traz ansiedade, traz depressão, traz pânico. Eu passei, eu não vou esconder das pessoas a minha trajetória de vida. Porque ela tá até nas minhas rugas, mas eu passei por essas fases quando eu me tornei mãe. Eu deixei de ser eu, por amor aos meus filhos, mas eu não precisava fazer isso. Mas eu tinha uma preocupação. A coisa mais difícil que eu descobri na minha vida foi ser mãe. Porque eu pensava assim, meu Deus, como eu vou criar dois seres? Eu que sou assim. Eu tinha um riso muito farto, eu sorria, eu dançava, eu era muito, muito alegre. E eu pensava assim, e tinha uma visão diferente da vida, como eu tenho hoje. Então eu pensei, como é que eu vou criar dois filhos para a sociedade pensando como eu penso? Você entendeu? Então eu tive que parar de ser eu fazendo esse depoimento, eu deixei de ser eu, a minha essência, para ser o que a sociedade me cobrava ser, para eu criar os filhos. Você entendeu como era? Como é complicado isso? Então, eu estou falando isso porque, como tem muitos idosos nos assistindo, muitas pessoas maduras até para chegar na terceira idade, elas precisam entender exatamente isso que você está falando, que eu acho que é o final da nossa live e é o que é mais importante. As pessoas precisam entender que elas têm que manter a essência do que são para poder serem felizes. Porque eu só voltei a ser feliz quando eu voltei a ser quem eu era. Entendeu? Como eu passei e voltei a ver a vida como eu era. Então, isso que você está falando é muito importante. Se gosta de dançar, vai dançar. Se gosta de cantar, vai cantar. E é isso. Isso é o mais importante. Então, incentive, ouça, compreenda, se permita. Tem um neto, tem um adolescente, tem um jovem, permita, ensine, fale, tenha calma, converse, faça. Né? Tá com vontade? Rapaz, eu nunca mais fiz aquela comida. Vá fazer, rapaz, aquela música do Roberto Carlos, do Erasmo Carlos, né? Vai ouvir, né? Rapaz, o meu netinho, minha netinha, nunca mais dei aquele... Vá, ligue, fale, vá, comece. Porque Freud já dizia isso. Nós somos seres eternamente da falta. Mas nós nunca seremos satisfeitos se projetarmos, se lançarmos sobre o outro a expectativa da completude para mim. Pois é, Vilarinho. Gente, eu fiz uma live, Fátima. Ela está falando aí, Vilarinho, sobre a questão de casamento.